Você está ouvindo o podcast Igreja Rumo à COP30, uma produção da Articulação Nacional da Igreja para a COP30 e do Mais Brasil. Aqui, conectamos fé, juventude e o cuidado com a casa comum. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Essa série nasce para acompanhar a caminhada da Igreja do Brasil rumo à maior conferência climática do planeta, unindo fé, juventudes e compromisso com a casa comum. Eu sou Guilherme Freitas, comunicador da Rede Inaciana de Juventude Imagens Brasil, e hoje a gente começa essa jornada falando sobre um ponto essencial, final. O que é a COP30? E como a igreja no Brasil tem se preparado para viver esse momento histórico? Para essa conversa, a gente recebe dois convidados de peso e muito especial. Primeiramente, Dom Vicente Ferreira, que é bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora na Bahia e presidente da Comissão para Ecologia Integral e Mineração. Desde a sua experiência de Brumadinho, vivendo com as comunidades atingidas pela mineração, ele tem reforçado seu posicionamento em defesa dos direitos humanos e também do meio ambiente. Atualmente, ele integra redes locais, nacionais e internacionais sobre questões ecológicas e é membro do coletivo Igreja Rumo à COP30 da CNBB. E a nossa outra convidada, nossa querida amiga Rochelle Koralewski, ela que é do Alto do Rio Uruguai, Erechim, no Rio Grande do Sul, e atualmente está a serviço da Secretaria da Articulação Igreja Rumo à COP30. Filha das margens do rio, cresceu ouvindo histórias de uma vida marcada pelo ritmo das águas e pelas estações. Com o tempo, esse ritmo foi sendo desregulado pelas mudanças climáticas. Durante seu mestrado, enquanto os rios transbordavam, ela pesquisava os impactos intergeracionais de uma hidrelétrica em seu território, ouvindo relatos de famílias deslocadas por projetos de, abre aspas, desenvolvimento, que deixaram marcas profundas. Com raízes na pastoral da juventude, Rochelle encontrou na causa socioambiental o chamado para seguir firme no que considera o grande desafio do nosso tempo. Meus queridos Dom Vicente e Rochelle, que alegria poder ter vocês aqui. Para a gente começar, queria que vocês dissessem um oi aí para o pessoal que nos escuta. Olá, Guilherme. Que bom saber que a juventude está animada debatendo um tema tão transversal que é COP30, Ecologia Integral. Um abraço para você, para quem nos acompanha. Um abraço também para a nossa companheira aí, a Rochelle, que está conosco nesse coletivo Igreja Rumo à COP30. Que bom estar aqui nesse programa. Olá Guilherme, olá Dom Vicente, olá você que nos escuta. É um prazer estar aqui dialogando sobre esse tema tão importante e garantindo que a gente, por meio da comunicação, também possa alcançar outras pessoas e seguir aprofundando as nossas reflexões e esse tema tão importante, né, que é a crise socioambiental, a ecologia integral e a COP30. Muito bem. Para nós começarmos aqui nossa conversa, eu queria pedir que vocês se apresentassem assim brevemente, contando um pouco sobre vocês, de onde vieram e principalmente nessa missão junto à articulação da Igreja Rumo à COP30. Vamos dar a vez das damas. Primeiro, Dom Vicente, começar então com a Rochelle. Maravilha! Então, eu sou a Rochelle, falo aqui do Alto do Rio Uruguai, na Diocese de Erechim. E eu digo que fiz parte da juventude de Francisco, né? Enquanto jovem, lá do grupo, vi o Papa Francisco em 2013, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, e desde então sigo nessa missão, acreditando que tudo está interligado e que cuidar da casa comum é um compromisso de fé. Então eu gosto sempre de contar uma história, né, para dizer como é que eu cheguei até aqui, e eu sempre ressalto que tudo isso veio das histórias que a minha mãe me contava antes de dormir, né? A minha família materna, ela quase foi impactada por uma barragem. Eu digo quase porque foi um enfrentamento da comunidade, e uma comunidade, assim, super pequena, super remota, aqui no interior do Rio Grande do Sul, que impediu que o território fosse inundado por um lago artificial. Mais tarde, então, no mestrado, eu pesquisei os impactos intergeracionais, né, de uma das hidrelétricas que a gente tem aqui no Rio Uruguai, e por isso também que eu me afirmo, né, como pessoa que vem do alto do rio, porque o nosso rio aqui ele é impactado diretamente. A gente tem vários projetos hidrelétricos, né, na região que já barram as águas, enfim, atravessam esse processo, não deixam, né, a natureza fluir, e vários projetos em andamento e alguns, inclusive, ainda que nos perturbam, né?
Então, enquanto os rios também transbordavam em 2024, né, lá nas enchentes, eu escutava esses relatos. E aí, nesse processo, eu entendi que a ecologia integral é uma luta também pela memória coletiva, né? Pela justiça social e pelo cuidado, então, com a vida em todas as dimensões. E aí também comecei a integrar a Secretaria da Articulação Igreja Rural Capitã. Muito bem. Agora com o senhor, Dom Vicente, conta pra gente um pouco quem é o senhor, de onde veio. Olha, eu sou capixaba, sou natural da Serra do Caparaó, no sul do estado do Espírito Santo. Minha primeira profissão foi lavrador, porque meus pais, meus irmãos, somos todos de origem agrária, rural. Depois eu vivi 37 anos, quase 40 anos em Minas Gerais. E agora, há 2 anos e pouco, estou em Livramento de Nossa Senhora, que é ali no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, como bispo daquela diocese. Sobre esse tema que nós estamos debatendo hoje, Guilherme e Rochelle, claro que eu sempre tive uma sensibilidade com o meio ambiente, mas do jeito que entrou, foi a partir de um momento que eu considero como conversão ecológica, que é o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Eu estava ali como bispo auxiliar, fiquei 5 anos acompanhando essas comunidades. Eu considero que eu estou vivendo um processo profundo de mudança, de metamorfose na minha vida a partir do impacto que esse crime teve lá na região. E eu considerei ali um insight, numa luz interna, que não era uma questão local apenas, era o resultado local de uma situação global, que é o nosso sistema capitalista de destruição da natureza, descaso com a vida. A partir daí, por uma graça, também por uma resposta minha, eu me vinculei, sobretudo, à temática da ecologia integral. Hoje tenho acesso a várias organizações locais, nacionais, internacionais, como a que está aqui hoje se apresentando, que é o coletivo da Igreja Rumo à COP30. E estou muito feliz também porque estamos vendo aí o lançamento de tantos documentos. A nossa comissão lançou um manifesto. Agora, veja bem, houve um chamado por justiça ambiental e pelo cuidado da casa comum do sul global, das igrejas do sul global, com os cardeais, as conferências, América Latina, Caribe, África e Ásia, lançaram, e depois quem está nos acompanhando pode ter acesso, está aí nas nossas redes sociais. Documento extremamente importante, o Grito do Sul, em relação àqueles que mais atingem a gente, que é o norte, que mais consome, mais polui e mais cobra da gente aqui no Sul. É um pouquinho daí que nasceu, Guilherme, essa minha ligação com a temática do meio ambiente. Olha, antes de ser um ambientalista, que eu penso que sou, o meu assunto é teológico. Eu sou um homem de fé, que creio no Criador e na beleza de todas as criaturas, viu? Por isso, eu assumo essa posição de ambientalista na sociedade hoje. Muito bem, é bonito ver que para ambos o envolvimento com a temática da ecologia parte a partir da experiência da própria vivência, né, da realidade que vocês enfrentaram. Para nós aprofundarmos, então, entrarmos aqui, né, no tema principal desse nosso primeiro episódio do nosso podcast, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né, sobre o que é a COP30, essa articulação. Eu queria, Dom Vicente, o senhor já deu uma leve introdução falando aí sobre a realidade e o vínculo da igreja com essa realidade, né? Mas queria que o senhor nos explicasse um pouco, assim, né? Parece que falávamos o que é a COP30, né? O que é essa conferência, por que ela é tão importante e o que a igreja tem a ver com isso? Por que a igreja está vinculada a isso? Começo aqui uma introdução, a Rochelle sabe mais do que eu, ela vai falar mais aí. A Conferência das Partes já acontece na sua 30ª edição, que é quando se reúne grandes lideranças de muitos países no mundo para debater a questão da crise climática. Então, é uma conferência que diz respeito à questão do clima, do aquecimento global e todas as consequências. E já são 30 edições. Vai acontecer aqui no Brasil esse ano, a 30ª, que é em Belém, no final do ano, em novembro. Então, é esse movimento da COP, a Conferência das Partes, são debates como mitigar, como amparar as situações mais dramáticas, mas também como combater a emissão de gás de carbono, como barrar desmatamento. Todos esses que envolvem a questão do clima estão no debate. O que acontece é que essas organizações, muitas vezes, como se constatando uma Laudate Deum, são de muitas decisões, falas e pouca implicação no real do mundo. E a igreja
Principalmente, acho que mais recentemente, a partir de Francisco, de Papa Francisco, vem acompanhando com muito afinco esses movimentos internacionais. E é uma voz profética. Nós não temos a pretensão de resolver os problemas, mas nós que acompanhamos os territórios, que somos igreja em todas as partes do mundo, sabemos bem do grito dos pobres e da terra. Por isso que a gente tem feito esse caminho de incidir nessas nações, nesses poderes, cobrando que a gente não fique só em palavras, que haja inclusive um multilateralismo desde baixo, desde as organizações eclesiais, religiosas, sociais, tem os movimentos aí populares, tem a cúpula dos povos aqui no Brasil. Então, a igreja ela vai junto com todos esses movimentos, cobrando aqui para nós é sagrado, que nós somos irmãos e irmãs, guardiães da nossa casa comum. Um pouquinho assim, resumidamente, como que eu situo a COP30 no Brasil. Mas a Rochelle vai dar mais informações para a gente. Muito bem, Dom Vicente. Eu acho que é importante ter essa consciência de que não é a COP30, ela não é um movimento da igreja, mas a igreja faz questão de estar envolvida, porque, como o senhor falava, fala da nossa casa comum, que é o nosso planeta, né? E aí, Puxeri, eu queria que você comentasse um pouco assim para nós, a partir da Secretaria da Articulação, né, da Igreja rumo à COP30, como é que você tem percebido esse movimento da igreja no Brasil e se preparar para este evento, né? As articulações, as iniciativas, elas já estão acontecendo, né? O que você tem para apontar para a gente um pouco assim, dentro da articulação daquilo que já acontece? Então, no Brasil, a igreja ela compreende que a COP30 é uma oportunidade de aprofundar um caminho de escuta, formação, mobilização e também de incidência, né? Como o Dom Vicente já apontou. Inspirado na ecologia integral, né, que foi proposta pelo Papa Francisco e que também foi tema da campanha da fraternidade desse ano. A gente sabe que a COP vai passar, e essa é uma das frases que a gente mais escuta ao longo do caminho. E por isso o nosso objetivo é fortalecer as articulações para que elas permaneçam, gerando processos de enfrentamento à crise climática à luz da doutrina social da Igreja, para que a ecologia integral, essa palavra, esse conceito, né, isso que nos move, ela seja de fato vivida nas nossas comunidades eclesiais, porque o Papa Francisco já fala dela há bastante tempo, né? A gente tem uns 10 anos da Laudato Si nesse ano, né? Mas é importante que as comunidades, enfim, elas de fato vivam, né? Todo esse processo. Então a gente sabe que a COP ela vai passar e por isso que a gente tem se organizado, né, para conseguir manter e aprofundar esses debates dentro dos territórios, né? Então a nossa aposta de fato é nas comunidades, né? É nos territórios, é onde as pessoas diretamente estão enfrentando os eventos climáticos extremos, né? Ou esses empreendimentos do sistema capitalista que vêm às vezes, né, para afetar as pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade, né? Então a gente tem encontros que a gente vem chamando de pré-COPs, né? Encontros preparatórios que têm justamente o papel de multiplicar lideranças e processos nos territórios, né? Vocês vão ver aqui eu falando bastante a palavra processo, né? Porque a gente não está querendo desencadear eventos, né? A gente quer garantir que esses processos eles comecem ou que eles se aprofundem, porque a gente sabe que já tem muita coisa sendo feita e que isso vá para além de novembro, que vá para além de 2025. E a gente assuma isso como nosso compromisso enquanto Igreja do Brasil, Igreja do Sul Global agora com esse documento, mas também Igreja do planeta, né? E aí a gente começou pela Amazônia em março, né, reunindo regionais da CNBB que compõem a Amazônia Legal, na Pré-COP Norte, e agora em julho e agosto a gente segue para as demais macro-regiões do país. Então também temos produzido materiais formativos, como rodas de conversa, e-books. Todos esses materiais estão disponíveis no site da CNBB, além também de construir e contribuir, né, com a Cúpula dos Povos e de Itapiri Ecumênico Interreligioso, que também são espaços muito importantes, né, de articulação da sociedade civil. Queremos, então, chegar em novembro, né, com um caminho trilhado coletivamente, onde os clamores da terra e dos povos, sobretudo dos pobres, né, estejam no centro. Apesar das contradições, né, que o Dom Vicente também apontava, né, que o Papa Francisco nos provoca a entender, né, na Laudato Deo, as conferências do clima, elas ainda são o maior fórum global de debate sobre as mudanças do clima, né? Então, é importante que a igreja esteja presente de forma profética, comprometida e garantindo que a justiça climática, né, aconteça e que a gente cuide e guarde da vida em todas as suas formas. Shelly, para nós fecharmos um pouco a nossa conversa, né? Você já trazia para nós alguns eventos, algumas ações que são realizadas,
Mas se você pudesse indicar, né, para as pessoas que nos escutam, principalmente para os jovens que nos escutam aqui, de que maneira prática, né, os grupos, as comunidades pastorais, como é que eles podem se envolver já neste momento, né, tendo essa perspectiva de que a COP é um evento. Como você disse, ela vai passar. Mas nós precisamos usar, já que está em pauta, já que está todo mundo falando sobre, que a gente se envolver e se engajar. Como é que esses grupos e comunidades podem se envolver nesse movimento da igreja uma COP30? Eu costumo dizer que as juventudes, né, apesar das questões complexas que envolvem a realidade juvenil, elas são muito atentas ao seu tempo, né, e preocupadas com a situação do presente, que também diz respeito ao amanhã. Então, quando a gente fala da crise climática, e sobretudo nisso que você traz, Guilherme, né, que é olhar para as juventudes, a gente precisa entender que essa crise ela afeta o projeto de vida, né, de uma pessoa jovem, afeta as escolhas, afeta as possibilidades da pessoa ir ou não ir à escola, né? Então são muitas variáveis, né, que estão em jogo, né, dentro desse processo. Por isso que cuidar da casa comum, se engajar, se mobilizar pelo planeta é uma forma de cuidado, né, com as gerações atuais e com as novas gerações, para que todo mundo possa desfrutar das belezas da criação, dispor de vida abundante para a gente enquanto humanos, mas também para os seres que estão para além, para a natureza, né? Para todo mundo que forma a vida no planeta. E aí, nesse caminho, a gente sempre traz, né, uma palavra especial que é o protagonismo. Ele é um elemento fundamental dentro do debate das juventudes e também para que os adultos eles possam ouvir as percepções juvenis e assim a gente ter mais capacidades e habilidades integradas para a gente conseguir buscar saídas. Assim. A mensagem das conferências, né, que o Dom Vicente citou, fala que não há futuro sem a escuta dos povos, né? E eu aqui adicionaria que não há futuro sem a escuta das novas gerações. Então, por isso, eu acho que é o nosso imperativo ético, né, de se movimentar, de se mobilizar. Eu acho que as novas gerações e as juventudes do agora, elas não têm como fugir, estar à frente, né, de desencadear processos vinculados a esse tema, assim. Então, a gente tem muitos processos em andamento, né? As pré-COPs são os espaços para as juventudes se engajarem, participarem, mas também são eventos que podem gerar outros, né? Então, assim, as juventudes que estão nas paróquias organizadas em grupos de jovens, elas próprias podem propor as pré-COPs locais, elas podem propor os seus processos, né, em diálogo com a comunidade, porque às vezes são as juventudes que inspiram os adultos também a começarem, né? Então, acho que os jovens têm um papel muito importante nesse sentido, assim. E a gente tem alguns materiais, como eu já falei antes, né, no site da CNBB, como é a roda de conversa, que é um material que está pronto e à disposição, só cada grupo se organizar e aplicar. E também um guia para multiplicadores da ecologia integral. Lá a gente tem algumas formas, né, de como fazer, por exemplo, uma pré-COP local, como organizar uma audiência pública, considerando que esse diálogo com os poderes, com o poder público, com os governos também é muito importante, né, porque são essas pessoas também que tomam as decisões locais, então esse envolvimento da juventude nesses temas é muito importante e esses materiais sim estão à disposição e podem facilitar, então, esse processo. Espaço para fazer coisa e material para fazer também não falta, né, Rochelle? É bastante coisa. Ô, Vicente, que mensagem, que apelo o senhor deixaria aqui para os nossos ouvintes, de modo especial para as juventudes, para se engajarem nesse movimento social, mas também eclesial, olhando para a casa comum? Essa questão das novas gerações é fundamental, porque isso está nos documentos da igreja, isso está no nosso coração. Todas as vezes que a gente pensa até que é difícil o caminho, eu fico imaginando para quem vem depois de nós. Será ainda mais difícil se a gente não cuidar. Como diziam nossos avós, se a gente cuida da terra, a terra cuida de nós. Agora, o que nós estamos vendo o aquecimento global, ele ganhou, assim, é o elemento que congrega todas as preocupações, não é o único, mas é ele, a questão climática, as mudanças climáticas, os refugiados climáticos. Eu fico imaginando, por exemplo, a quantidade de crianças, de adolescentes e jovens que já vivem no não lugar, estão circulando, porque de crise em crise, de catástrofe, tragédia, de crime, passam a não ter esse lugar afetivo, lugar espiritual, lugar humano, lugar geográfico, território mesmo, para viver as suas vidas. Penso também na nossa ignorância de continuar expulsando os indígenas, os produtores pequenos, os filhos. Para onde que nós iremos com essa nossa mentalidade? Então precisa de mudança. Eu não posso, né, pensar em mudanças sem pensar em juventudes, em novas gerações. Então, desejo aí um bom caminho a você, jovem, principalmente.
Muitíssimo obrigado, Dom Vicente Costelli, por essa partilha tão rica e comprometida com a vida e com o planeta, que é a nossa casa comum. Se você que nos ouve gostou desse episódio, siga o podcast Igreja Rumo à COP30 no Spotify e no YouTube do Magis Brasil. Compartilhe com sua comunidade e venha com a gente nessa jornada de fé e cuidado com a casa comum. Meus queridos, muito obrigado pela disponibilidade de participar da estreia desse nosso podcast. Queria deixar também aqui as redes sociais das pessoas, das instituições que somam junto conosco nesse trabalho que ele é sinodal. Junto conosco está aqui não só o Magis Brasil, a CNBB, mas também o Movimento Laudato Si, Caritas Brasileira, a CRB Nacional e também a Repam e tantos outros órgãos que nos ajudam também a propagar essa articulação e esse movimento da igreja rumo à COP30. Dom Vicente, Rochelle, também fiquem à vontade aí se vocês quiserem deixar o arroba de vocês para o pessoal seguir vocês. Agora é o momento. Muito bem. Então, o meu arroba é LOKWS, né? Como os jovens de hoje em dia, a gente faz várias siglas, né? Então, você pode me achar por Rochelle no Instagram. Não tenho mais Facebook, né? Mas também convido vocês a seguirem as redes sociais da CNBB, né? Por lá a gente compartilha muito material da articulação, junto com essas outras organizações que o Guilherme já citou, e que produzem muito material vinculado ao COP30, ecologia integral, e que, inclusive, nos garantem informação, né? Porque acho que as redes sociais também cumprem esse processo. Eu não sei falar esses nomes aí, que a juventude sabe, mas eu estou lá no Instagram, tem Dom Vicente Ferreira, também tem o X, a Diocese de Livramento lançou um site institucional, a gente também está postando muita coisa dos nossos materiais, temos aí as páginas da CNBB, das nossas comissões, eu acho que a juventude pode nos encontrar aí nesse mundo, nesse vasto território virtual. Eu queria deixar também uma última mensagem, Guilherme, porque também tem essa rede dos afetos, que às vezes a gente não encontra em nenhuma rede assim virtual, mas ela é mais afetiva. É o gosto de estarmos juntos, nas rodas de conversa, na dança, na arte, no folclore. Isso tudo tem um potencial de resistência e de mudança também. Que a gente possa se encontrar um dia também nessas redes, nessas horas da vida que Deus nos concede. Muito bem, muito bem. Assim vamos habitando os espaços eclesiais, sociais, digitais e onde nós pudermos estar. Mais uma vez, muito obrigado, Dom Vicente, muito obrigado, Rochelle, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e nos encontramos no próximo episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Um abraço e até mais. Igreja Rumo à COP30. Juventude, fé e ecologia integral em movimento.